E aí, meu povo lindo, tudo tranquilo com vocês apesar da rotina maluca? Aproveitaram bastante o fim de semana? Bom, eu tô torcendo muito pra que sim. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em poder receber vocês aqui. Por quase uma década, Boku no Hero Academia se manteve como um dos títulos mais influentes da revista Shonen Jump lá no Japão e, sem sombra de dúvida, influenciou toda uma nova geração de leitores e autores. E agora que o anime tá se aproximando do fim, o Kohei Horikoshi, o autor do mangá, tá pronto para passar a tocha para aquele que ele acredita ser o grande sucessor de Boku no Hero. Ah não, Edu, pelo amor de Deus, meu filho, agora você não vai me dizer que vai ter um Boruto em Boku no Hero também, né? Porque senão eu vou coringar aqui, hein? Calma que felizmente não é nada disso. Bom, o que acontece é que em uma edição recente da revista Shonen Jump, o Horikoshi publicou uma mensagem de apoio ao Takeru Hokazono, que é o autor do mangá Kakurabachi. Mas pra gente seguir em frente nesse assunto, eu vou precisar explicar um pouco sobre esse mangá. Galera, de forma bem resumida aqui pra quem não tá ligado, o enredo de Kakurabachi gira em torno do Chihiro Hokuriha, um jovem que trabalha ao lado de seu pai Kunishige, que ficou conhecido como o maior ferreiro do Japão, por ter forjado katanas que foram essenciais para terminar a última guerra que o país enfrentou. E aí, decidido a seguir o caminho do pai, o Chihiro se dedica e treina todos os dias para se tornar um grande mestre forjador de katanas. Só que o pai dele acaba sendo assassinado e ele decide se vingar pelo que aconteceu. Aí a história dá um salto de 3 anos e de fato começa mostrando uma época em que um grupo da Yakuza aterroriza os cidadãos com o apoio de feiticeiros misteriosos. Tá, e por que eu tô mencionando tudo isso? Porque esse mangá estreou lá em setembro de 2023 e em pouquíssimo tempo ele se tornou um dos mais hypados da atualidade. Para vocês terem uma ideia, em outubro de 2025 o mangá chegou ao 9º volume e alcançou a marca de 3 milhões de cópias em circulação. Fora que em 2024 ele ganhou o prêmio Next Manga Award lá no Japão e em novembro desse mesmo ano ele ficou em primeiro lugar na lista de quadrinhos mais vendidos nos Estados Unidos. Ou seja, o negócio já é um sucesso absurdo e é muito raro um mangá alcançar esse patamar em apenas 2 anos de existência. Bom, e aí o comentário que o Horikoshi fez na revista dizia pro Hokazono fazer Kakurabachi durar mais tempo que Boku no Hero. E na verdade, essa frase dele foi exatamente a mesma que o Masashi Kishimoto, o autor de Naruto, falou pra ele há 10 anos atrás, incentivando e torcendo para que o Horikoshi conseguisse fazer a série dele durar ainda mais do que Naruto. E na época, o Horikoshi ficou encantado em ouvir isso. Pô, imagina você ser um autor de mangá no início de carreira e ouvir isso do autor de Naruto. Tem um baita peso, né? E agora ele decidiu levar esse legado, entre aspas aí, né, adiante e encorajar outro autor talentoso a fazer o mesmo. Cara, muito da hora isso, né? E é engraçado porque faz até um paralelo com toda a temática de Boku no Hero e do One for All. Além disso, esse ato do Horikoshi não é só um sinal de respeito, mas também simboliza a passagem da tocha de grande obra em destaque da Shonen Jump. As palavras dele sugerem que ele não vê Kakurabachi meramente como um sucessor em termos de popularidade e tal, mas sim como um sucessor espiritual da paixão e da persistência que definem a narrativa do gênero shonen. E falando sinceramente pra vocês aqui, eu não acho que isso seja rivalidade ou recalque de forma alguma. É como se fosse uma saudação pro potencial da próxima geração. Fora que também é uma forma de enfatizar o orgulho, a paciência e a fibra necessárias para serializar um mangá de longa duração. E é claro que o Hokazono recebeu as palavras dele com muita honra e entendeu o peso da responsabilidade. Kakurabachi foi aclamado como um dos títulos iniciantes mais promissores da Shonen Jump nos últimos tempos, misturando elementos de fantasia sombria com um apelo emocional que fez os fãs de Boku no Hero se apaixonarem pela série. E isso não apenas atrai a atenção de toda a indústria, mas também coloca as expectativas do mangá lá nas alturas. E cara, vamos combinar que agora, mais do que nunca, a gente tá precisando muito de novos títulos realmente impactantes desse gênero. Porque Kimetsu no Yaiba, por exemplo, acabou lá no começo da pandemia. E é claro que o anime ainda vai demorar anos até concluir a história e tal, mas eu falo do mangá especificamente. Boku no Hero acabou. Dragon Ball tem um futuro promissor, mas ainda tá muito enrolado.
Jujutsu Kaisen começou uma continuação totalmente sem pé nem cabeça que o autor já disse que não vai durar muito tempo. E Boruto é Boruto, né? Mas se o Hokazono levar as palavras do Horikoshi a sério mesmo, eu acho que Kagurabachi pode evoluir e se tornar muito mais do que uma série que explodiu em popularidade. Ela pode ser o grande título da próxima década. E eu tenho certeza que é uma mera questão de tempo até esse mangá ganhar uma adaptação em anime e talvez até jogos. Teve até um meme sobre isso antes do lançamento do mangá. E pra quem tiver curiosidade, eu fiz um vídeo completo sobre esse mangá aqui no canal e lá eu comento essa história dos memes e explico com bem mais detalhes sobre o enredo, a ambientação e o estilo de arte de Kagurabachi. Então eu vou deixar um link tanto aqui no card como em um comentário fixo nesse vídeo. E assim, cara, ninguém sabe se esse mangá vai chegar a 43 volumes como Boku no Hero ou se vai passar disso. Porque na real, não é isso que importa. O que importa de fato é a história ser interessante e consistente. E depois dessa, a gente pode dizer que o bastão com certeza foi passado adiante. E assim como Naruto inspirou Boku no Hero Academia, as palavras do Horikoshi são uma garantia de que o legado do próximo grande título de sucesso no mundo dos mangás já tá se formando. Bom, isso se o Horikoshi não resolver imitar a modinha aí e me aparecer com um Boruto da vida em Boku no Hero, né? Fala sério aí, será que dá pra gente bater o pé e ter certeza que isso não vai acontecer? Bom, eu pelo menos não vou colocar minha mão no fogo não. E Kagurabachi, é tão bom assim? Cara, o negócio é hype pura. Se você ainda não conhece, procura pra dar uma lida porque é muito da hora. E é claro, se você quiser saber o que vai rolar no futuro desse mangá, nem perde tempo. Já passa sua katana aí no botão do like para ajudar a melhorar o alcance do canal e se inscreve que eu vou estar aqui toda semana trazendo as melhores novidades para você, ok? Te agradeço de coração se você puder me dar essa força e espero que você tenha uma semana incrível pela frente. Valeu!